Você já se perguntou o que o espaço faz com o corpo humano? A maioria das pessoas imagina que flutuar em gravidade zero é como estar em um eterno parque de diversões. Leve, solto, livre, mas há algo muito mais estranho e inquietante que acontece com os astronautas. Quando eles retornam à Terra, algo mudou. Eles não são exatamente os mesmos, eles estão mais altos? Sim, mais altos. Em média, até 5 centímetros a mais de altura após uma missão no espaço. Parece absurdo? Parece uma história de ficção científica? Pois é um dado real, estudado e registrado por agências espaciais como a NASA, a ESA e a JAXA. E o mais surpreendente, ainda estamos tentando entender completamente o porquê. Mas a pergunta que realmente nos interessa é: o que isso significa? Vamos voltar ao ponto de partida. O corpo humano foi moldado pela gravidade da Terra? Cada osso, músculo, articulação e disco da sua coluna evoluiu sob a pressão constante de um planeta que puxa você para baixo? Seus órgãos sabem disso. Seu cérebro sabe disso. Até sua circulação depende disso. Quando um astronauta é lançado ao espaço, todo esse sistema entra em colapso, ou melhor, em suspensão. Sem gravidade, a coluna vertebral se descomprime. Os discos que separam cada vértebra, que normalmente são achatados pela pressão gravitacional, se expandem. Isso faz com que a espinha se estique como uma mola liberada. O resultado? O astronauta fica mais alto. Essa mudança pode parecer inofensiva, quase engraçada, mas por trás disso há algo muito mais preocupante. A estrutura do corpo humano está se alterando, mesmo em poucos dias fora da Terra. E isso levanta perguntas perturbadoras. Se o corpo muda tanto em pouco tempo, o que aconteceria em meses ou anos? Um estudo da NASA, publicado em 2016, avaliou dois irmãos gêmeos, Scott e Mark Kelly. Enquanto Mark permaneceu na Terra, Scott passou um ano na Estação Espacial Internacional. Ao retornar, os cientistas notaram várias mudanças no corpo de Scott. Entre elas, sim, um aumento de altura. Mas o mais impressionante foram as alterações no seu DNA, no seu sistema imunológico, na forma como seu corpo processava oxigênio e nutrientes. Não estamos apenas falando de altura, estamos falando de transformação. Há quem diga que o espaço está nos moldando para uma nova forma de humanidade. Será? Voltando à questão da altura. Por que exatamente os discos da coluna se expandem? Imagine a coluna como um conjunto de almofadas empilhadas. Na Terra, essas almofadas são comprimidas. No espaço sem peso, elas incham. Isso não só muda a altura, como também altera o centro de gravidade do corpo, causa dores nas costas e, em alguns casos, aumenta o risco de hérnias. Segundo um artigo publicado na revista científica Spine, cerca de 68% dos astronautas relataram dores lombares durante os primeiros dias de microgravidade. E pior, quando voltam à Terra, a coluna volta a se comprimir, mas de forma brusca, e isso pode causar lesões graves. Então, crescer no espaço tem um preço, mas vamos dar um passo além. E se ficássemos permanentemente no espaço? E se colonizássemos Marte ou vivêssemos em estações orbitais por décadas, seríamos mais altos? Nossos corpos mudariam tanto que se tornariam irreconhecíveis? Nossos filhos nasceriam diferentes? Teóricos da biologia evolutiva já levantam hipóteses curiosas. Em ambientes de microgravidade, ossos podem se tornar mais frágeis, músculos mais atrofiados, olhos podem se adaptar à baixa luminosidade, e sim, a altura média pode aumentar significativamente. Mas há algo mais perturbador. Cientistas russos descobriram que a cartilagem, além de se expandir, pode sofrer mutações celulares em microgravidade. Isso não é apenas uma questão de altura, é uma questão de identidade biológica. O espaço muda a forma como nosso corpo entende a si mesmo. E agora, um toque de especulação plausível? E se, em um futuro distante, os humanos do espaço se tornassem outra espécie? Não seria a primeira vez. Basta olhar para a história evolutiva da Terra. A separação geográfica moldou espécies ao longo de milênios. Imagine agora uma separação espacial. A ausência de gravidade, a radiação cósmica, a diferença atmosférica. Tudo isso agindo sobre corpos humanos por gerações. Seríamos mais altos, mais frágeis, com crânios maiores?
Talvez até com 4 braços, como em algumas simulações gráficas feitas pela ESA. Mas voltando ao presente, será que crescer no espaço é realmente um benefício? A resposta depende. Em termos estéticos pode parecer curioso, mas fisiologicamente é um alerta. As dores na coluna, o desconforto muscular e o risco de lesões ao retornar para a Terra são sérios. Por isso, os astronautas passam por longos períodos de readaptação após cada missão, e não para por aí. O aumento de altura também impacta nos trajes espaciais. Eles são feitos sob medida. Um astronauta que cresce no espaço pode ter dificuldades para se mover em um traje que ficou literalmente pequeno demais. Por isso, engenheiros da NASA já estão desenvolvendo roupas espaciais com materiais expansíveis, capazes de se adaptar à nova morfologia dos viajantes. A altura no espaço também nos obriga a repensar outro fator: a ergonomia das futuras naves. Painéis de controle, cadeiras, sistemas de suporte de vida, tudo precisa considerar o fato de que o corpo humano muda lá fora. Agora respire fundo. Feche os olhos por um momento e imagine você flutuando silenciosamente em órbita, observando a Terra azul lá embaixo. Em seu corpo, algo está mudando lentamente, quase imperceptível. Centímetro por centímetro, você está se tornando algo diferente. Esse não é apenas um fenômeno fisiológico, é um prenúncio. Talvez o espaço esteja nos preparando para algo maior, para um salto evolutivo. Ou para uma transformação da qual não podemos mais voltar. E aqui está o mistério. E se a Terra não for mais compatível com esses corpos transformados? E se voltarmos e não nos encaixarmos mais? Uma pergunta que por enquanto permanece sem resposta. Mas uma coisa é certa. Da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se, elas não apenas nos inspiram, elas nos mudam. Se este vídeo fez você enxergar o espaço com outros olhos, curta agora mesmo e compartilhe com alguém que adora curiosidades como essa. Comenta aqui embaixo. Você viveria no espaço mesmo sabendo que seu corpo mudaria para sempre? E não se esqueça, se inscreva no canal Só Fatos e ative o sininho para mais vídeos como esse, cheios de mistério, ciência e descobertas surpreendentes. E se você gostou desse tema, temos outros vídeos que vão explodir sua mente. A Terra já teve oceanos de lava. O coração pode continuar batendo fora do corpo. Há mais espécies de peixes do que mamíferos, répteis e aves somados. Até o próximo fato extraordinário.